Então vamos lá, meninas, continuando aqui, né, pra gente finalizar hoje nosso encontro do contexto bíblico. Vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3. Então, ó, primeiro a Tessalonicenses, tá? Tessalonicenses, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3. Aí está dizendo aqui: a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Nossa, tá muita chuva hoje aqui. Então, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Então, essa é a configuração de mão. Você faz isso aqui, ó. E o sinal de sexo, tá? Ó. Então, vocês não podem ter o quê? A imoralidade sexual. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que tirar, na questão do visual, a gente tira aquilo que não pode, né? Tem o pecado, ó. A mentira, ó. Isso a gente tira, né? Porque não pode. Então Deus, ó, a vontade é que vocês santifiquem-se, né? Sejam santos. E a imoralidade sexual, ó, você tira, tá? Ou você pode colocar o que, ó? Não pode, proibido, né? Não pode, tá, pessoal? Maravilha. Então vamos continuar aqui. Livro de 2 Tessalonicenses, tá, meninas? Então, 2 a Tessalonicenses, né? No capítulo 2, versículo 3. Então, aqui está dizendo: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Eu posso trazer como? Na própria expressão, né? A minha expressão facial. Eu venho trazendo, ó. Pessoa, nada. Enganar. Então, eu engano você e você me engana, tá? Então, pessoa, ó. Ou você pode fazer ninguém também, ó, engane, tá? Você pode repetir o sinal, ó. Antes daquele dia virá a apostasia. E qual é o dia que virá? Que dia é esse? O versículo cita. Antes daquele dia virá a apostasia. Que dia é esse? É porque como vocês não estão aqui hoje, a gente já está interagindo aqui, né, meninas? Então eu estou indo meio que direto por conta que vocês não estão presentes. Mas o dia, aquele grande dia, que seria? Qual é o dia que virá? É a volta do próprio Cristo, né? A volta de Jesus. Então, esse é o grande dia, esse é aquele grande dia, a volta de Cristo. Então, antes daquele dia, virá a apostasia. O que seria a apostasia? Né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que organizar o seu espaço, né? Então, a volta de Cristo, como que eu vou trazer aqui, ó?
dentro desse versículo. Então vamos lá. Então a gente tem que trabalhar com organização, né? Organizar o espaço. Então eu posso colocar Jesus aqui e apostasia aqui. Tem que organizar. Separado, lugares separados. Então, antes de Jesus voltar, ou você pode trazer, antes de Jesus voltar de novo, virá apostasia. O que vai acontecer? Ter o quê, ó? Esse é o sinal de seguir. Esse é o sinal de seguir. Esse é não seguir. É apostasia, tá? Sinal de apostasia. Então, ficou dessa forma, tá, meninas? Segunda a Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então, em P, né? Pessoa ou pessoa nenhuma, nada, né? Ou ninguém, né? Também os engane. Enganar, sinal de enganar. Eu te engano, você me engana. Te engane, tá? De modo algum te engane. Antes daquele dia virá apostasia. Qual é o dia? É o grande dia que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, o povo escolhido. Então, antes Jesus voltar, né? Ou antes Jesus voltar, ou voltar, tá bom? Terá o que? Ó, apostasia. Apostasia. Aqui o povo está seguindo. Aqui o povo deixou de seguir. Tá bom? Maravilha. Agora seguindo aqui. Livro de 1 a Timóteo. 1 a Timóteo, capítulo 2, do versículo 5. Tá? Então aqui classificador de pessoa, mão em T, ó, Timóteo. Timóteo, capítulo 2, do versículo 5. Vamos lá. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, né? Então, sinal de mediador. Se você for olhar, o sinal em si ele já te dá o versículo todo, né? Porque ele media entre as pessoas e Deus, né? E o próprio Deus. E o próprio Deus, as pessoas e Deus, né? Então, Deus, as pessoas ou as pessoas, né? Aí eu vim trazendo, esse aqui, quem que é? É Jesus Cristo, né? Então, ele é o... Então, aqui, Deus, as pessoas, ó, um só mediador. E quem que é? Quem que é? Jesus, o Cristo, tá? Então, aqui, né, livro de Timóteo, né, 1 a Timóteo, capítulo, 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deus, as pessoas, mediar, né, um só mediador. O que? Quem que é? Jesus Cristo, tá bom, pessoal? Então, gente, mediador, tá? Ó, bem na pontinha, tá bom? Mediar. Mão e montinho aqui, ó, classificador de pessoa.
Isso aí, mediador. Mediar. Então vamos continuar aqui. Então, meninas, aqui fala que em Filemão, que Jesus, que Paulo é prisioneiro, né? Que Paulo é prisioneiro Filemão, né, diz aqui que Paulo, prisioneiro de Cristo, né, seria essa prisão, né? Então a gente tem que ver da questão, a gente sabe que tem muita metáfora na Bíblia, né? Então a gente tem que trazer aí o sinônimo, né, o significado da mensagem, né? Aqui, ó, como diz também, ó, a fé sem obras, ela é morta, né? Outra metáfora aqui, né? Então a gente tem que trazer aqui, né? Então aqui, ó, vamos lá no 2 Timóteo, né? Capítulo 4, do versículo 2. Vai lá. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então aqui, como que eu vou trazer nas minhas mãos? Como que eu vou perceber? Eu queria que vocês estivessem aqui para a gente, né, trabalhar juntos aqui, a gente pensar juntos, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou traduzir? Como que eu vou conseguir passar para Libras, né? Então, segundo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 2, né? Então aqui de novo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, no caso, a gente tem que fazer o quê? Perguntas ao texto, né? Você abrir, você esmiuçar ali para ver o que tem por trás. Então, aqui, quando diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então, aqui, eu nem vou trazer da forma que está, né? Aqui, no caso, eu vou ter que fazer uma adaptação. Então, qual sinal que eu vou usar? Esteja preparado. O que seria esteja preparado? A tempo e fora dele. O que
significa? O que seria? Porque nós temos que fazer perguntas ao texto, meninas. A gente conseguir fazer a tradução, a interpretação, né? Pra gente realmente conseguir aí trazer. Então, se você for olhar aqui, às vezes você acaba vendo, tem vídeos de ateu e de crente, né, os debates. Às vezes umas perguntas, por que que Deus destruiu a nação, o povo na época de Noé? Então a gente tem que estar preparado a tempo e fora de tempo é o quê? Não só lá na igreja, não só lá no templo, né? Mas também fora da igreja, né? Porque se você precisar falar de Jesus, evangelizar alguém na rua e essa pessoa começar a te questionar, então é bem complicado, né? Você evangelizar um ateu e a pessoa começa a debater ali. Então, estar preparado, esteja preparado a tempo e fora de tempo, aí é que. E a gente sabe que surdos são bem curiosos. Então, você precisa entender o porquê, né? E aqui o repreender, né? Como que seria repreender? Cuidado com o sinal de aconselhar, né? Aconselhar. A gente vê que aconselhar é mais sutil, né? Ó. Aconselhar. E o repreender? Tá? Com mais intensidade aqui, ó. Repreender. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Ó. Repreender. Então, gente, saber Libras dentro do contexto não é saber de Gênesis, Apocalipse, sinais, né? Porque acaba chegando os surdos na igreja, eles podem questionar, né? E se o pastor falar, ele pode perguntar o abecedário todo. Então, a gente tem que se esforçar, tem que buscar estudo, né? Para explicar sobre batismo, né? Então, a gente sabe que não é só saber sinais, tem que saber sobre o contexto que você está ali interpretando, né? Então, o intérprete do contexto judicial, ele tem que saber o quê? De leis. E o intérprete da igreja tem que saber do quê? Da Bíblia, né? Então, é reflexão mesmo para nós, né? Maravilha. E a gente sabe que a Bíblia é o nosso alimento, né? Que a gente, às vezes, muitas das vezes, acaba lendo só na igreja e deixa de ler em casa. Então, a gente sabe que o culto tem que ser diário, né? O devocional, o tempo que você tira ali com o Senhor, né? Então, tem que ser diário. Então, voltando aqui. Repreender, né? Aí, no caso aqui, corrigir. O que seria corrigir? Qual o sinal que eu ia usar para corrigir? Então, corrigir no caso, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente briga com alguém, ou se passa do lado do irmão e não fala, ele fala que vai ser da igreja. Então, a gente tem que ter o quê? Cuidado. No caso de corrigir, repreender, brigar, não.
A gente tem que fazer o quê? Tem que aconselhar. Aconselhar, né? E outra aqui, exortar. Então aqui, corrigir e exortar acaba tendo o mesmo sentido, né? O mesmo significado. Então, já dá para trazer os dois num sinal só. Corrigir e exortar, né? Aconselhar. Aconselhar. Então aqui, corrija e exorte. Então, né? Aconselha, né? Aconselhar. Não repreender. Repreender vem antes. Então, com toda a paciência e doutrina. Então, precisamos ter o quê? Muita paciência, né, pessoal? Então, aqui, ó. Aqui. Você prega, estuda, ó, profundo a palavra do Senhor. Repreenda, né? Também aconselha, né? Com o quê? Paciência e doutrina. E doutrina, né? Então, a Bíblia você prega, estuda profundo, né? E aí, repreenda, aconselhar, porque repreender aqui, ó, e é rápido. Agora, o aconselhar, ó, mais suave, mais tranquilo, tá? E com toda a paciência, ou paciência, ensino, doutrina, tá? Isso mesmo, doutrina. Maravilha. Então, vamos lá. Livro de Tito, tá? Tito, capítulo 2, do versículo 11. Tito, letra T. Tito, capítulo 2, do versículo 11. E aqui diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que colocar o quê? Pessoas ou ser humano. Porque senão o surdo vai pensar que Deus é machista, que é só para homens, né? Então a gente tem que ficar atento aí. E tem que ver se antes é uma pergunta, se esse porquê tem a questão da explicação, né? Porque se não tiver a parte da explicação, eu não preciso, eu não vou fazer o porquê. Então aqui, ó, direto, né? Posso trazer, ó. Por quê? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que no caso a gente vai pôr as pessoas, né? Então aqui, ó, por quê? Pessoas, Deus, ó, eu direcionei a graça, direcionado para essas pessoas, né? Graça, salvar, né? Salvar. Então, a graça, ó, salvar. Tá bom, pessoal? Eu preciso fazer o sinal de todos? Não preciso, né? Porque eu já coloquei várias pessoas. Então, Tito, capítulo 2, do versículo 11. Porque as pessoas, Deus, ó, agraciou e salvou, né? Então, continuando aqui, o livro de Filemon. Mão em F, Filemon, livro de Filemon, capítulo 1, do versículo 1. Aí vem dizendo, né, quando diz aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, quando o pastor prega sobre isso, o que significa prisioneiro?
a gente acaba vendo que a interpretação, ela é o quê? Na hora, né, na igreja, você às vezes não tem tempo nem para pensar. Então, como que eu vou passar para o surdo? Mas acaba sendo o quê? Pegadinha. Você vai fazer que Paulo? Sim, preso ele estava. Mas não é esse o significado, o sentido da mensagem nessa prisão de cadeia. O significado é o quê? Que ele serve a Cristo, né? Porque ele entrou todo nessa condição porque ele não é mais do mundo, ele pertence a Cristo, né? Então eu não preciso usar o sinal de prisão, né? De prisão. Eu vou trazer qual sinal? Servo, né? Ó, firme, servo. Porque a palavra é forte. Prisioneiro. Então você vê algo fiel, firme, né? Então, Paulo, né? No versículo 1 ele estava o quê? Se apresentando. Eu, Paulo, servo, o quê, ó? Fiel de Cristo Jesus. Tá bom, meninas? Aí tem a continuação. Então, fiquem atentos a essa questão, né? E da intensidade. Prisioneiro. Palavra forte. Ele era fiel a Cristo, né? Isso mesmo. Livro de Hebreus. HB, capítulo 11, do versículo 1. Vai lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí? O que seria a fé daquilo que esperamos? O que seria a fé daquilo que esperamos? Então aqui, ó, quando eu venho trazendo, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então, quando eu venho trazendo aqui, se você for ver bem, como que eu vou estar explicando? Porque a gente tem que tomar cuidado se eu colocar exemplo aqui. Se eu colocar o sinal de amanhã, né? Eu não, se o surdo pensar que amanhã, se eu colocar o sinal de amanhã, é amanhã. E aí o surdo pode pensar que é amanhã. Então você tem que saber o sinal que você vai trazer na sua mão. Então eu posso trazer o sinal de futuro, né? Porque se eu trouxer o sinal de amanhã, ele vai pensar que vai acontecer amanhã. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Posso trazer, ó, que lá no futuro a gente tem que pensar. Porque tem pessoas que eles... Você pensa que não vai achar, mas eles acabam achando. Então tem que tomar muito cuidado. Então, como que eu vou trazer aqui na minha mão? Como que eu posso fazer? Como que eu posso trazer aqui a adaptação, né?
Posso usar o sinal de presenciar? Então aqui, eu posso trazer o quê? A fé, futuro, ó, eu espero, né? Torcer, esperança, né? Não na questão de torcer de... É um torcer de esperança, né? A fé, ó, no futuro, ó, espero, né? Mas eu não vejo, né? Ou eu posso usar o futuro, ó, eu não sei. Mas, ó, fé. Fé é ter, né? Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? O futuro, eu não sei. Não vi. Mas, ó, fé é ter, né? Então você acaba explicando o que é a fé, né? Então o versículo, se você for ver bem, não é difícil. É que a gente fica na questão de português. Então a gente fica mesmo, nossa Deus. Então a gente quer pôr tradução em tudo, palavra por palavra, e não vai ter. Você vai ter que enxugar, vai ter que fazer aí um resumo. É isso mesmo. E aqui, Tiago, né? Livro de Tiago 2:17. Tiago, capítulo 2, do versículo 17. Que diz assim: a fé sem obras é morta. Qual a estratégia que eu vou usar? O que eu vou usar aqui? Vou ter que usar uma estratégia da explicitação. Porque eu não posso fazer a fé sem obras, é morta. Não posso. Fica sem sentido. Eu não posso trazer assim. O que eu vou ter que fazer? O que significa a fé sem obra? A fé sem obras, ela é morta. Então, significa o quê? Que não adianta você ter fé e não querer o quê? Evangelizar, pregar, né? Ali, cooperar para o reino do Senhor, né? Então, você vai ter que dar o quê? Explicar, né? Então, a gente tem que ver aqui certinho quais são os sinais que vocês vão usar, né? Para não sair do contexto ali, porque quando diz aqui que a fé sem obras é morta, então como que fica na minha mão? Ó, se você fé, mas é o quê? Acomodado. A pessoa que não quer trabalhar, cooperar em prol do reino, ela quer ficar o quê? Somente sentada e recebendo. Mas você também pode utilizar o quê? Sinais que você acha que estão corretos dentro do contexto, tá? Então, se você fé, né? Ter, mas, ó, é acomodado, não adianta, né? É o id mesmo, é o pregar, né? É você ser participativo, né? Cooperar mesmo pro reino, né? Em prol do reino, né? Fazer a sua parte ali, levando o evangelho, né? Aquilo que Deus te abençoou, te preparou, né? É isso aí. Então, se você
fé. Tem. Mas, ó, não adianta, tá? E aí tem outras formas que você pode estar trazendo aí com o olhar, né? Então vamos dar sequência aqui. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7. Aqui, ó. Vem dizendo aqui. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, como que... Então, vamos lá. 1 Pedro, né? Pedro. Mão configurada em letra P. Pedro, cabeça dura, né? Isso mesmo. Então, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7. Então, aqui, ó. Ele precisa o quê? Ser bem visual, porque você viu que vem trazendo aqui lance. Não tem um sinal próprio, não tem um sinal específico. Então, quando diz aqui que nós temos que lançar a nossa ansiedade, é depositar mesmo tudo no Senhor. E também não seria só ansiedade, né? Tem a estratégia também interpretativa, que você pode colocar o quê? Adição. Tem a omissão e a adição. É quando eu vou adicionar sinais, né? Só que não é sinais que eu acho que vai ficar bonito, que vai ter sentido ali dentro do contexto, né? Não pode sair do contexto. Então, dentro do contexto, além da ansiedade, a preocupação, né? Que é interligado aqui, eu posso trazer o quê? O que mais que eu poderia pôr? Então, a ansiedade, né? A sua preocupação, as suas angústias, né? Quais outros sinais que eu poderia pôr? Então, aqui, ó, ansiedade, eu lanço, né? A questão do visual, né? Ansiedade, ó, eu lanço. A preocupação, eu lanço, tá? E aqui, o porquê? Tem a questão que eu vou explicar. Porque, ó, ele, Deus, ó, eu preciso fazer vocês? Não, eu já direcionei aqui no plural de vocês, né? Isso mesmo. Então, vai de novo. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7. Vocês, ansiosos, lance ao Senhor. Preocupados, lance ao Senhor. Porque Ele, ó, Ele tem cuidado de vocês. Tá, pessoal? É isso mesmo. Continuando aqui. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Vai lá.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, fica atento de questão do crescer de tamanho? Não, é o sentido, né? O que eu posso trazer? Desenvolva, né? Desenvolver. Na graça e no conhecimento. A graça, né? Graça. Conhecimento não é esse conhecer. Não é esse conhecer, tá? É isso aqui, ó. Conhecimento, tá? Conhecimento. Isso mesmo, ó. Conhecimento. Lembra que a morfologia da Libras tem a questão do plural. Então, eu não preciso fechar com você. Eu só quando eu direciono o cuidar, é cuidar de você, uma pessoa aqui. Agora, quando eu faço para as pessoas, então eu vou ter o quê? O plural, que é cuidar de vocês, tá bom? Então, depois que eu fiz esse cuidar, eu não preciso fazer vocês depois no final, tá bom? Já a própria orientação, ó, já me dá a noção que, ó, que é de várias pessoas, tá? Que ele cuida, ó. Isso mesmo, tá bom? Então, aqui, né? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Então, como que eu poderia fazer? Vocês desenvolvam, né? Na graça e no conhecimento, né? Aí aqui, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, aqui no caso eu não preciso pôr o sinal de homem, eu coloquei quem? No sujeito, quem que é? É Jesus, né? Salvador Jesus, tá? Cuidado para não confundir o sinal de ajudar, de cuidar, tá? Cuidar. E cuidado com emprestar. Tá? Então, quando eu faço cuidar e emprestar, eu só levo, tá? Emprestei para você e você emprestou para mim, tá? O cuidar, eu cuido de você e ó, você cuida de mim. Então, aí tá, continuando aqui. Livro de 2 João, só voltando aqui, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Vocês desenvolvam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, 1 João, capítulo 1, do versículo 9, né? Então, é o primeiro, né? 1 João, capítulo 1, do versículo 9. Aqui, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então,
a questão de repetição de sinais, você ficar atento, né? Porque os nossos pecados, ele vai repetir ali 2 vezes. Eu não preciso fazer 2 vezes. A questão do visual, se nós confessarmos, se nós o que, entre aspas, mostrar, né, o nosso pecado, por que, entre aspas, mostrar? Porque Deus conhece o nosso pecado, né? Então, como que eu posso fazer? Se nós, pecado, aqui você já está mostrando, confessando de vergonha, né? Então, quando a gente vai falar que vai confessar tudo para Deus, tudo que fizemos, porque só Deus, né? Então, se nós Ele, ó, nosso pecado, Deus, ó, Ele é fiel, Ele é justo e, ó, perdoador, né? Continuando aqui. E aí, Ele nos purifica de toda injustiça. Posso usar o sinal de puro? Também posso usar esse de purificação também, de limpeza, né? De limpeza, de pureza, né? Então, Jesus, ele nos limpa, né? Ele nos purifica, né? E esse de toda injustiça, eu posso fazer o quê? Usar a estratégia de omissão, né? Poderia omitir aqui no caso. Porque eu já expliquei, né? Deus, ele me purifica, ele me limpa do pecado. Então, eu já mostrei, né? Então, se pecado, Deus, ó, ele é fiel, ele é justo e ele, ó, me perdoa, né? Ou perdoa e, ó, purifica, né? Então, se pecado, ó, confessei, Deus, ele, ó, fiel, justo e nos perdoa. E, ó, nos purifica, nos limpa, né? Ou aqui também. Então, ficaria assim, tá, meninas? Tem um sinal para confessar? Não sei se esse sinal aqui, ó. Aqui, segunda a João, capítulo 1, do versículo 4. Então, segunda a João, capítulo 1, do versículo 4. Diz aqui: soube que alguns de seus filhos vivem de acordo com a verdade, como meu Pai nos mandou viver. Aqui, como que eu vou trazer nas minhas mãos? Aqui, a gente pode trazer um sinal que você já acaba fechando aqui o versículo. Qual o sinal seria? Soube que alguns de seus filhos... o sinal que eu vou trazer, ele não tem uma tradução literal, mas seria no contexto do quê? Uma pessoa que fica, que anda, não serve só para o contexto, no geral. Exemplo,
aquela pessoa ali, ó, ela era, ó, trazendo aqui uma pessoa direita que andava certo, né? Sua vida organizada, mas num certo momento da vida, ela, ó, desviou, saiu do caminho do que era certo, né? Então, a pessoa aqui que estava andando honestamente, bonitinha, e aí daqui a pouco, ó, saiu do caminho. Então, trazendo para o contexto religioso é o quê? Eu tô aqui, ó, na igreja, servindo ao Senhor. Aí eu, ó, me desviei. Então, por que eu ia colocar esse sinal nesse versículo? Porque aqui vem dizendo, ó, soube que algum de seus filhos vivem de acordo com a verdade. Ou seja, né? Estão andando ali conforme diz a palavra, né? Como o Pai nos mandou viver, né? Então, esse sinal já deixa o versículo, já mata o versículo. Então, aqui no caso, ó, a gente põe o final no começo, né? Então, se você olhar aqui, ó, eu posso inverter aqui, ó. Eu posso inverter aqui, ó. Colocar como? O Pai mandou. Vida como? Aí é uma pergunta retórica. Como viver? Como? Ó, seus filhos, ó. Percebeu? Então, o que eu acabei trazendo aqui? O Pai, ó, ele mandou vocês viver como? Perceber. Teus filhos, ó. E eu posso fechar, ó, com obediente, porque se eles andam de acordo com a verdade, eles logo o quê? Obedecem ao Criador, né? Então é isso. Então, esse é o final aqui, tá, meninas? Do nosso curso do contexto bíblico. Lembre-se que teremos uma prova. Eu vou estar chamando vocês no particular, tá? Pra gente finalizar, né? Ver a questão da mensalidade, deixar ok. Aí terá a prova, fazer uma provinha, né? Eu vou ver se eu vou mandar teórica e prática ou só vai ser prática. Eu vou ver certinho, tá bom? Vou passar para vocês. E aí, mediante ao pagamento tudo ok, aí eu vou estar passando a prova e na sequência os nomes para certificação, tá bom, meninas? Então é isso. Vou passar para vocês e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha somado aqui, né, com o conhecimento de vocês. E é isso, né? Libras é prática, temos que estar sempre estudando, temos que estar sempre praticando, porque é uma língua viva como qualquer outra, né? Como o português que se atualiza. Nós precisamos estudar sempre, né? Sempre, sem cessar mesmo, tá bom, meninas? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigada. Que Deus abençoe, ó, a vida e o ministério, ó, de cada uma de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.